Rosinhas azuis de leite ninho, um doce extremamente lindo e muito fácil de fazer. Você precisa aprender essa receita. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Os docinhos de leite ninho que não vão ao fogo já são sucesso e muito deliciosos. E assim, nesse formato delicado de rosas, faz mais sucesso ainda. E é mais fácil de fazer do que você imagina. Então fique comigo até o final, pois é lá no final do vídeo que eu falo de preço, validade, conservação do produto, dicas de vendas e tudo mais que você precisa saber para faturar muito fazendo essa receita. E vamos ao preparo da nossa receita. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Essa receita é muito fácil de fazer. Basta misturar o leite ninho com o açúcar impalpável, aquele que tem um pouquinho de maisena, e sempre em proporções de meia medida de açúcar para uma medida de leite ninho. Ou seja, aqui eu vou utilizar meia xícara de leite ninho, eu utilizo 1/4 de xícara de açúcar. Agora é só misturar os dois e acrescentar o leite condensado. Já o leite condensado é acrescentado a olho até chegar na textura perfeita que você vai ver aqui no vídeo. Depende muito da marca do seu leite condensado, da umidade do seu leite em pó, enfim, vai adicionando assim aos pouquinhos que você vai chegar no ponto exato da sua massa de docinhos. É só ir mexendo assim aos pouquinhos e acrescentando leite condensado sempre que for necessário até atingir o ponto que eu vou mostrar aqui no vídeo. Tem que ficar com uma umidade na massa, quase grudentinha, porque senão o doce vai ficar extremamente seco e não vai ficar saboroso. Você vai precisar misturar assim com a mão, e para isso usar luvas ajuda bastante, pois evita que a massa fique grudando nas suas mãos. Acrescento o leite condensado na quantidade que for necessária até o ponto perfeito da massa. Como eu faço com esse meu leite condensado, eu já estou acostumada com a quantidade que eu utilizo, então já estava mais ou menos certinho. Agora é só ir amassando até a consistência perfeita da nossa massa, que é um ponto em que ela fica firme sem ficar seca demais. Ela fica assim, meio grudentinha nas mãos, mas sem ficar grudada. Esse é o ponto perfeito para a nossa massa de docinhos de leite ninho. Agora é só deixar a massa descansar por um pouquinho. Nós precisamos que essa massa descanse por uns 30 minutos para que o leite ninho e o açúcar terminem de absorver o leite condensado e deixa assim numa textura um pouquinho mais firme. Você deve notar que ela está mais consistente do que quando eu coloquei no saquinho. Agora é só separar um pedacinho menor e começar a tingir a nossa massa. Eu vou começar com o corante azul, então vou guardar esse pedaço assim num saquinho para que não fique ressecado. E nesse outro pedaço vou colocar algumas gotas do corante azul. Eu estou usando o corante líquido, pode ser corante em gel, pode ser o corante de sua preferência. Eu gosto desse, pois para isso funciona perfeitamente e é um pouco mais econômico, o que facilita na hora de lucrar com a receita. Mas me conta, tá gostando dessas dicas? Então já marque o gostei aqui no vídeo, é a melhor maneira de me agradecer. E aproveita também para compartilhar esse vídeo nos grupos de família, grupo de WhatsApp, para aquela amiga que adora cozinhar. Assim você me ajuda a ensinar essas receitas para mais pessoas. E claro, se ainda não está inscrito, já se inscreve no canal e marca o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita novidade por aqui e você não pode ficar de fora. Depois de tingir a massa, vamos colocar novamente no saquinho para evitar que fique ressecado. E esse outro pedacinho eu vou tingir de verde para fazer as folhas das nossas rosinhas. É uma massa bem pequenininha, para fazer apenas esse detalhe. Então, coloco umas gotinhas do corante verde e vamos amassar da mesma maneira até ficar assim na tonalidade desejada. Guarda no saquinho de novo, pois agora nós vamos começar utilizando a azul e não pode ficar ressecado. Dá uma amassadinha na massa, pega um pedaço pequeno, pois facilita bastante trabalhar em pequenos pedaços, e com um rolinho vamos esticando a massa como se fosse uma massinha de modelar.
Essa pasta de leite ninho é muito boa para trabalhar e é perfeita para modelagens. Aqui eu peguei um pedacinho pequenininho de massa, fiz uma bolinha e moldei no formato de uma coxinha. Vai ser a parte central das nossas rosinhas. Vou fazer mais uma, pois eu vou ensinar você a fazer 2 modelos de tamanhos diferentes de rosinha. Então, cada um vai ficar para o centro de uma rosinha. Mas se você for fazer várias, por exemplo, 100 rosinhas, já deixa essa parte do miolinho de todas elas pronto, vai agilizar seu trabalho. Agora nós vamos cortar as pétalas com esse cortador redondo. Primeiro eu vou cortar 3 círculos com esse cortador de 4 centímetros. Vão ser a parte inicial da minha rosinha. Esse primeiro eu vou enrolar bem enroladinho nessa bolinha meio coxinha que a gente fez. Assim vai ficar o miolinho da rosa bem fechadinho, como num botão de rosa. Eu vou fazer aqui um botão de rosa, mas se você quiser fazer uma rosa totalmente aberta, o começo é exatamente o mesmo. Enrola assim, bem enroladinho, naquela coxinha que fizemos. Agora, vamos colocar as outras 2 pétalas assim, enrolando até a metade. Não tem erro, pois é o máximo em que o nosso círculo vai. Coloca dos 2 lados, assim, enrolando até a metade, para fazer as pétalas centrais do nosso botão. Para as próximas, eu vou utilizar o cortador maior de 5 centímetros. Vamos pegar da mesma maneira a nossa pétala de rosa e enrolar na parte que ainda não tem a pétala, assim sempre alternando. E eu vou cortar mais uma nesse tamanho de 5 centímetros para colocar do outro lado. Eu aconselho sempre a ir cortando as pétalas aos poucos, pois se você estica uma grande quantidade de massa até ir montando as rosinhas, vai acabar ressecando. Então assim, você vai ter certeza de que seu doce vai estar fresquinho e gostoso, porque ninguém quer comer um doce ressecado, por mais bonito que ele seja. Então eu vou esticar um outro pedaço de massa e cortar mais uma pétala com o cortador maior de 5 centímetros. Essa pétala eu vou colocar por cima das outras. E agora, o tamanho da rosa é você que determina. Pode ir colocando essas pétalas até ficar no tamanho que você quiser. Eu vou fazer assim, porque eu quero apenas um botão de rosa e também porque é mais para ensinar vocês a fazer esse tipo de rosa. Tinha muita gente me pedindo para ensinar, então eu aproveitei essa oportunidade para isso. Agora vamos fazer as rosinhas pequenininhas, que servem como docinhos e são sucesso nas festas, porque os docinhos de leite ninho já estão virando moda e esses assim modelados são muito mais atrativos para o cliente. O custo é exatamente o mesmo para você fazer. Porém, o lucro em cima dos docinhos personalizados, modelados, é muito maior. Então, aproveite essa oportunidade e aumente muito as suas vendas agora nas festas de final de ano. Essas menorzinhas que eu vou fazer agora, elas são mais ou menos como um brigadeiro. Então, eu vou utilizar o menor cortador do meu jogo. Ele tem 2,5 centímetros. Não sei se algum jogo de cortador redondo tem menor que esse ou não, mas eu vou utilizar esse e vou cortar 4 rodinhas, que vão ser as pétalas da nossa rosa. Essa é bem pequenininha, porque é um docinho, então não pode ficar muito grande. A outra maior você usa para decoração ou outras coisas. Da mesma maneira que começamos a outra, vamos enrolar a primeira pétala bem fechadinho no miolo da nossa rosa. Não precisa passar nada para grudar essa massa. Ela sozinha, se estiver no ponto certo, já se gruda. Até é bom para você saber, se as pétalas não estiverem fixando, é porque a sua massa está seca demais. Amassa de novo e acrescenta um pouquinho de leite condensado. Vamos acrescentando as outras pétalas da mesma maneira que fizemos na anterior. Assim, sempre alternando. E prontinho, com 3 pétalas, nós já temos um lindo botão de rosas no tamanho perfeito para um docinho. Fica muito bonito e chama muito a atenção do público. Então, esses docinhos vão ser sempre sucesso de vendas. A maior você não vai vender como um docinho, pode usar como decoração e fazer outras coisas. Essa menorzinha, ela é servida assim, como um brigadeiro nas festas. Então, o peso e o tamanho dela são mais ou menos aproximados ao tamanho de um brigadeiro. Esse brigadeiro tem 15 gramas. A minha rosinha deve ter mais ou menos 12 gramas.
Eu vou colocar as rosinhas aqui do lado e com aquela massinha verde vou fazer as folhas da nossa rosa, para dar um acabamento ainda melhor. Assim não vai ficar à mostra as emendas das pétalas e vai deixar a nossa flor ainda mais bonita. Da mesma maneira, vamos esticar um pedacinho de massa assim com o rolo. E para cortar essas florzinhas, eu vou utilizar uma estrela. Isso mesmo, um cortador de estrela bem simples no formato bem tradicional que a maioria das pessoas tem. Agora é só colar a rosinha no centro dessa estrela e dobrar assim todas as pontinhas da estrela para dar o acabamento ao nosso doce. E pronto, já está perfeito. Eu não sei o tamanho das estrelas, mas para você saber se serve no seu docinho, basta colocar o docinho assim ao contrário no cortador. Você vai ver que ele ocupa toda a parte central do cortador, então vai ser só dobrar as pontas das estrelas e vai ficar perfeito. Encosta a rosinha assim no centro da estrela e dobra todas as pontinhas, fechando e dando um acabamento. Assim fica uma folhinha perfeita e deixa a nossa rosa ainda mais bonita. E prontinho, é só isso e você já tem doces deliciosos. Eu terminei de fazer os outros aqui e sobrou um pouquinho da massa verde. Eu acabei misturando um pouco mais de verde que o necessário. Era para ter feito menos, aí daria para fazer mais algumas rosinhas. Essa receita que eu ensinei aqui faz de 10 a 15 rosas dessas pequenininhas, que tem uma média de 12 gramas. Depende muito da espessura que você abrir a massa. Normalmente eu faço assim nessa espessura e tem 12 gramas cada um dos meus docinhos, o que para mim é num tamanho perfeito para servir docinhos de festa. Já a maior tem uma média de 30 gramas, que também pode ser vendida individualmente como um presente comestível. Que mulher não ia gostar de ganhar uma rosa dessas linda e ainda deliciosa? Como eu falei, esses aqui são equivalentes aos docinhos de festa, então ele tem que ser mais ou menos do tamanho de um brigadeiro. Vou tirar aqui do papelzinho para ficar mais fácil de ver. O tamanho do brigadeiro é mais ou menos o tamanho da rosinha, então está perfeito para servir nas festas. E prontinho, as nossas rosinhas já estão todas prontas, lindas e deliciosas. Super fácil de fazer. Vamos falar agora de alguns detalhes técnicos que eu prometi para vocês. Esse docinho não vai ao fogo, é só misturado o leite condensado ao açúcar e leite em pó. Então a validade dele é de apenas 3 dias, pois ele vai ressecando com o tempo e depois de alguns dias não fica gostoso para comer. Você pode também servir ele assim nesses papeizinhos ou em outros papéis mais bonitos ainda. Capricha bastante no acabamento porque isso vai valorizar o seu produto. Eu, como não tinha outras forminhas aqui, não coloquei as rosinhas. Afinal de contas, o meu objetivo no momento é ensinar vocês. Mas tem vários papeizinhos que não são tão caros e que valorizam esse tipo de doce. Então, se você puder, utilize esses papeizinhos. Quanto ao preço, como eu sempre falo, você precisa calcular os seus gastos. Mas para fazer 1 cento desse doce, você vai gastar mais ou menos uns R$ 40. E por ser um doce todo trabalhado à mão, eu calculei vezes 4 para chegar ao valor de venda do cento. Mas eu não vendo o cento desses docinhos por menos de 210, porque é um trabalho muito demorado mesmo. Então, você precisa avaliar o seu trabalho e o quanto seus clientes estão dispostos a pagar por esses doces. Aproveita agora, tira lindas fotos do seu produto, começa a postar nas redes sociais e anunciar para todo mundo que você faz essas rosinhas. Pode fazer em outras cores, montar kitzinhos de presentes do Natal e muito mais coisas. Basta usar a criatividade e a imaginação para faturar com essa delícia. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. Marca o sininho para receber as próximas notificações que o nosso especial de Natal já vai começar e você não pode perder nada. Aproveita para deixar o like, que é a melhor maneira de me agradecer pelos vídeos que eu ensino por aqui. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.